Estava arrumando o jardim quando minha nora apareceu na varanda. Velha inútil! É só isso que você sabe fazer? Arrancar flores? Jogou um copo d'água em mim. Os vizinhos viram tudo. Meu filho estava do lado dela, me filmando com o celular, rindo. Eu larguei a pá, entrei na casa e... Naquela tarde, a polícia chegou. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. A água gelada me atingiu em cheio no rosto, escorrendo pelo pescoço e encharcando minha blusa de algodão. Os cubos de gelo bateram no meu peito antes de cair no canteiro de rosas, derretendo sobre a terra escura que eu tinha acabado de revolver. O frio me cortou a pele, mas foi a risada do meu próprio filho que me cortou a alma. Meu nome é Carmen. Tenho 65 anos e passei 4 décadas da minha vida sentada atrás de uma mesa de mogno, vestindo toga preta, decidindo o destino de famílias inteiras com uma assinatura e um carimbo. Fui desembargadora do Tribunal de Justiça, especialista em direito de família e sucessões. Advogados tremiam quando eu entrava na sala de audiências. Promotores revisavam seus argumentos 3 vezes antes de abrir a boca na minha frente. E agora, aos 65 anos, eu estava de joelhos no meu próprio jardim, com lama no rosto e água suja escorrendo pelo cabelo grisalho, enquanto minha nora me chamava de velha inútil e meu filho filmava tudo para postar nas redes sociais. O que esse par de ingratos não sabia é que, embora minhas mãos tremessem pela artrite, minha mente ainda era uma guilhotina afiada. E a casa que eles pisavam tinha armadilhas legais que nem nos piores pesadelos eles poderiam imaginar. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu contar como cheguei até aquele momento, de joelhos na terra, sendo humilhada na frente dos vizinhos. Fazia 8 meses que Maurício, meu único filho, tinha aparecido na minha porta com Priscila, a esposa, e uma mala cheia de desculpas. Ele tinha 42 anos, mas naquele dia parecia o mesmo menino de 10 que quebrava coisas e vinha chorar no meu colo pedindo perdão. É só por um tempo, mãe, ele disse com aquela voz mansa que sempre usou para me manipular. O negócio de importação quebrou. A crise, você sabe. Precisamos de um teto até reorganizar a vida. Eu olhei para Priscila, parada atrás dele com cara de quem estava engolindo sapo. Ela nunca gostou de mim. Desde o noivado, sempre me tratou como um obstáculo entre ela e a herança que achava que merecia. Mas naquele momento, com as malas no chão e o desespero nos olhos, ela conseguiu forçar um sorriso. Vai ser rapidinho, sogra. 2 meses no máximo. 2 meses viraram 8. E o que era para ser uma ajuda temporária se transformou no meu pesadelo pessoal. Joaquim, meu marido, tinha morrido há 3 anos. Câncer no pâncreas, rápido e cruel, como ele não merecia. Joaquim era engenheiro civil, um homem bom que construiu nossa casa com as próprias mãos nos anos 80, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Cada cômodo deste casarão tem uma história. A varanda onde tomávamos café aos domingos. O escritório onde ele desenhava plantas até tarde da noite. O jardim que ele plantou para mim, porque sabia que flores eram minha única fraqueza. Quando Joaquim morreu, eu me agarrei a esta casa como uma náufraga se agarra a um pedaço de madeira. Era tudo o que me restava dele. O cheiro do tabaco de cachimbo impregnado nas cortinas do escritório. As marcas de lápis na parede da cozinha, onde medíamos a altura de Maurício quando criança. As roseiras que ele podava todo domingo de manhã, assoviando músicas antigas. Eu abri as portas da minha casa para meu filho porque é isso que mães fazem. Porque o amor de mãe é burro, é cego, é uma doença crônica que não tem cura. Eu vi Maurício olhando para os cantos da casa, calculando metros quadrados. Vi Priscila avaliando os móveis antigos com aquele olhar de quem já está mentalmente vendendo tudo. E mesmo assim, eu entreguei as chaves do quarto de hóspedes e disse: fiquem à vontade. A cobra que você cria no próprio seio é a que morde mais fundo. No começo, Priscila fingia educação. Bom dia, dona Carmen. A senhora precisa de alguma coisa? Que jantar maravilhoso, sogra. Mas cada elogio tinha um gosto azedo, uma segunda intenção que eu, velha e experiente em detectar mentiras, percebia claramente. Depois de 1 mês, as máscaras começaram a cair. Dona Carmen, a senhora não acha que essa decoração está muito datada?
Esses móveis pesados deprimem o ambiente. Dona Carmen, por que a senhora não contrata uma empregada? Não é justo a senhora ficar se matando na cozinha. Dona Carmen, esse seu perfume é muito forte. Me dá dor de cabeça. Dona Carmen isso. Dona Carmen aquilo. Cada frase era uma alfinetada. Cada sugestão era uma tentativa de me diminuir, de me fazer sentir que eu era a intrusa na minha própria casa. Priscila tinha sido o que ela mesma chamava de influenciadora de lifestyle. Traduzia-se, tirava fotos bonitas em lugares caros e esperava que marcas pagassem por isso. Quando o dinheiro de Maurício secou, os seguidores sumiram e as parcerias evaporaram. Mas a arrogância ficou. Aquela mulher acordava ao meio-dia, passava a tarde vendo séries no sofá que minha mãe me deu de presente de casamento e à noite reclamava que o jantar não estava ao seu gosto. Maurício, sua mãe fez carne de novo. Você sabe que eu não como carne vermelha às sextas. E Maurício assistia a tudo calado. Meu filho, o menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei até os 2 anos, que eduquei com sacrifício para ele ter diploma de faculdade particular, olhava para o chão enquanto a esposa me humilhava. Deixa pra lá, mãe, ele dizia. A Priscila está estressada. O momento é difícil. O momento difícil durou 8 meses. E em 8 meses, Priscila conquistou territórios na minha casa como um exército invasor. Minha sala de costura virou o escritório de criação de conteúdo dela, cheio de ring lights e tripés que nunca eram usados. Minha cozinha virou território proibido depois das 11 horas, porque ela precisava fazer seus smoothies detox em paz. Meu lugar na cabeceira da mesa de jantar foi sutilmente ocupado, primeiro por Maurício, depois por ela, até que eu me vi comendo num canto, como uma agregada. E eu permiti. Deus me perdoe, eu permiti tudo. Permiti porque tinha medo de perder meu filho. Permiti porque a solidão desta casa grande demais me assustava. Permiti porque achei que se eu fosse boa o suficiente, generosa o suficiente, invisível o suficiente, eles me amariam. Que engano terrível. O amor não se compra com sacrifício. O respeito não se ganha sendo capacho. E filhos adultos que te tratam como banco e empregada não vão mudar porque você cozinha melhor ou reclama menos. Mas eu só entendi isso de verdade naquela tarde de quinta-feira, quando a água gelada me atingiu o rosto e a risada de Maurício ecoou pelo jardim. O sol estava forte naquela tarde. Eram quase 3 horas e o calor de dezembro castigava sem piedade. Eu estava no jardim desde a 1, tentando salvar as roseiras que Priscila tinha quase matado ao jogar água sanitária no canteiro semana passada. Foi sem querer, sogra, ela disse quando as folhas começaram a amarelar. Pensei que era fertilizante. Mentira. Eu vi ela lendo o rótulo antes de despejar. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mas as rosas eram minhas, eram de Joaquim, e eu ia lutar por cada pétala. Estava de joelhos na terra escura, com meu chapéu de palha velho e minhas luvas de jardinagem surradas. O suor escorria pelas têmporas e minhas costas doíam pelo esforço, mas havia algo de reconfortante naquele trabalho. O cheiro da terra molhada, o som dos pássaros, o silêncio que era só meu. Enquanto arrancava as ervas daninhas que ameaçavam sufocar as raízes das roseiras, eu conversava mentalmente com Joaquim. Era um hábito que desenvolvi depois que ele morreu. Às vezes em voz alta, quando tinha certeza de que ninguém ouvia. Às vezes só no pensamento. Você tinha razão sobre o Maurício. Eu disse para a rosa mais bonita do canteiro, uma vermelha escarlate que Joaquim chamava de Carmen, em minha homenagem. Você sempre disse que eu mimava demais, que ele precisava de limites. Eu não ouvi, e olha no que deu. A rosa balançou com a brisa como se concordasse. Mas eu vou dar um jeito, você vai ver. Sua velha ainda tem fogo. Foi então que ouvi o barulho da janela se abrindo no 2º andar. Um estrondo de madeira batendo contra a parede. Levantei o rosto, protegendo os olhos do sol com a mão enluvada. Priscila estava no balcão do quarto de hóspedes, aquele que tem vista para o jardim principal. Usava um roupão de seda cor-de-rosa que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado com o cartão de crédito adicional que eu dei a Maurício para emergências. Na mão direita, uma taça de vinho branco. Às 3 da tarde de uma quinta-feira. Ao lado dela, meu filho. Maurício segurava o celular na horizontal,
a câmera apontada diretamente para mim. Oi, gente! Priscila disse em voz alta, naquele tom artificial de quem está fazendo vídeo para a internet. Vocês querem ver a atração do dia aqui no nosso novo lar? Senti um aperto no estômago. Eles estavam me filmando. Meu filho estava me filmando enquanto eu trabalhava no meu próprio jardim. Tentei ignorar. Voltei a atenção para a roseira, fingindo que não tinha ouvido. Talvez se eu não reagisse, eles desistissem. Olha só, a velha não responde. Priscila gritou ainda mais alto. Deve ser surda também, além de inútil. Minhas mãos pararam sobre a terra. O sangue começou a pulsar nas têmporas. Ei, você aí embaixo, velha inútil! Levantei a cabeça devagar. Sustentei o olhar de Priscila por um segundo, tentando comunicar em silêncio que ela estava passando dos limites. É só isso que você sabe fazer? Ela continuou, a voz esganiçada ecoando pelo quintal. Arrancar flores? Parece uma empregada. Que vergonha, Maurício! Imagina se meus seguidores descobrem que sua mãe fica aí cavando terra feito uma velha doida. Priscila, eu disse tentando manter a voz firme. Estou cuidando do meu jardim, na minha casa. Sua casa? Ela gargalhou, e o som foi tão estridente que os pássaros do jabuticabeiro levantaram voo, assustados. Já a gente resolve de quem é essa casa. Não é, amor? Olhei para Maurício, esperando, rezando para que ele dissesse alguma coisa. Para que ele defendesse a mãe que passou noites em claro cuidando dele quando tinha febre. A mãe que vendeu o carro para pagar a faculdade dele. A mãe que nunca, em 42 anos, tinha lhe negado nada. Maurício não baixou o celular. Maurício sorriu. Manda ver, amor, ele disse para Priscila. Esse vídeo vai bombar. Foi quando Priscila pegou algo que estava sobre a mesinha do balcão. Um copo grande, de vidro grosso, cheio até a borda de água e cubos de gelo. Sabe o que essa velha precisa? Ela disse olhando diretamente para a câmera do celular de Maurício. De um banho, porque pelo cheiro faz tempo que não toma um. Eu vi o braço dela se erguer. Vi o copo se inclinar. Vi a água cristalina sair em câmera lenta, brilhando sob o sol de dezembro. Não tive tempo de me levantar. Não tive tempo de correr. A água gelada me atingiu de cima, encharcando meu chapéu primeiro, depois escorrendo pela cara, pelo pescoço, pela blusa. Os cubos de gelo bateram no meu ombro, no meu peito, e caíram na terra com sons abafados. A mistura de água fria com o suor quente e a poeira do jardim formou uma lama que escorreu pelo meu rosto como lágrimas sujas. UPS! Priscila gritou, fingindo surpresa. Escapou! Desculpa, sogra! A mão escorregou! E então veio a risada. Não só de Priscila, também de Maurício. Uma risada alta, cruel, que fez eco nas paredes da casa que Joaquim construiu para nossa família. Caraca, mãe! Maurício disse entre gargalhadas, aproximando o celular para filmar melhor. Parece que tomou um banho de lama. Isso vai viralizar. Fiquei parada. A água pingando do meu queixo, fazendo poças na terra. O frio me penetrando os ossos, mas não era nada comparado ao gelo que se formava no meu peito. Foi então que percebi movimento na minha visão periférica. Virei a cabeça devagar, como em transe. Dona Zilda, minha vizinha de 40 anos, estava na varanda da casa ao lado. Ela tinha parado de regar as samambaias e me olhava com a boca aberta, o regador ainda na mão, a água escorrendo para o chão sem que ela percebesse. Do outro lado da cerca de hibiscos, seu Orlando, o jardineiro da família Medeiros, tinha desligado a roçadeira e estava imóvel, os olhos arregalados em minha direção. Na calçada, um casal que eu não conhecia tinha parado o passeio com o cachorro. O Golden Retriever farejava a grama, mas os donos estavam estáticos, testemunhando minha humilhação pública. Todos olhavam para mim. Todos tinham visto. E nos olhos de Dona Zilda eu vi algo que me destruiu mais do que a água gelada. Piedade. Pura e cristalina piedade. Aquela mulher tinha pena de mim. Eu, Carmen, desembargadora aposentada. Eu, que passei 40 anos fazendo justiça. Eu, que já fui chamada de Dama de Ferro pelos advogados mais experientes da capital. Estava ali, de joelhos na terra, coberta de lama, sendo filmada pelo próprio filho enquanto a nora me chamava de velha inútil. E a vizinha tinha dó de mim. Foi esse olhar que mudou tudo. Não a água, não o insulto.
o olhar de piedade. Algo se quebrou dentro do meu peito. Mas não foi meu coração. Foi a corrente que me prendia ao papel de mãe submissa. Foi a corda que me mantinha amarrada à fantasia de família feliz. Foi a venda que eu insistia em usar para não ver a verdade óbvia. Meu filho não me amava. Meu filho me via como um obstáculo entre ele e esta casa. E quando essa corrente se quebrou, o que emergiu não foi tristeza. Foi algo que eu não sentia há anos. Algo que tinha ficado adormecido desde que pendurei a toga no cabide pela última vez. Raiva. Uma raiva fria, calculada, metálica. A mesma raiva que eu sentia quando um criminoso arrogante se achava acima da lei no meu tribunal. Lentamente, com uma calma que me surpreendeu, tirei as luvas de jardinagem. Deixei elas caírem sobre as rosas, manchando as pétalas vermelhas de terra. Tirei o chapéu de palha encharcado e o sacudi contra a perna, sem pressa. Olhei para cima uma última vez. Eles ainda riam. Priscila acenava para a câmera como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Maurício fazia zoom no meu rosto enlameado. Não disse uma palavra. Não dei o gostinho de me ver gritar ou chorar. Me virei e caminhei para a porta da cozinha, as costas eretas, os passos firmes, carregando toda a dignidade que 65 anos e uma roupa encharcada me permitiam. Isso! Vai embora! Priscila gritou às minhas costas. E limpa o chão quando entrar. Não quero lama na minha cozinha. Minha cozinha, ela disse, minha cozinha. Entrei na casa. O ar-condicionado me atingiu como uma segunda onda de frio, contrastando com minha pele molhada e o calor que eu ainda carregava do jardim. A sala estava silenciosa. O relógio de pêndulo que pertenceu ao meu avô marcava as horas com batidas graves. Deixei um rastro de lama no piso de madeira. Pegadas escuras sobre o assoalho que Joaquim encerava todo sábado. Não me importei. Pela primeira vez em 8 meses, eu não me importei em sujar o chão. Cada passo que eu dava para dentro daquela casa era um passo para fora da mulher que eles pensavam que eu era. A mãe boba tinha morrido no jardim. A desembargadora tinha acabado de ressuscitar. Subi as escadas sem olhar para trás. Ouvia as risadas abafadas ainda vindo do balcão, mas elas pareciam distantes agora, como se pertencessem a outro mundo. Passei pelo corredor do 2º andar, as paredes cobertas de fotos que contavam a história da nossa família. Maurício bebê nos meus braços, Maurício na formatura do colegial, Maurício no altar com Priscila. Parei diante dessa última foto por um segundo. Eu estava ao lado dele, sorrindo, achando que finalmente ia ter a nora que sempre sonhei. Que idiota eu fui. Continuei andando até a porta no final do corredor. Meu escritório particular, o único cômodo da casa que eu mantinha trancado e ao qual Priscila não tinha conseguido acesso, por mais que tentasse. A fechadura tinha marcas de arranhões ao redor. Marcas de grampos, provavelmente, de tentativas amadoras de forçar a entrada. Ela tinha tentado invadir. Claro que tinha. Puxei a corrente que carregava escondida sob a blusa. Uma chave de ferro antiga, pesada, que meu pai me deu quando comprei esta casa. Toda mulher precisa de um lugar só dela, ele disse na época. Um lugar onde guardar seus segredos. A fechadura girou com um clique satisfatório. Empurrei a porta de carvalho maciço. O escritório me recebeu como um velho amigo. O cheiro de livros antigos, couro e tabaco de cachimbo ainda impregnava cada canto. Joaquim costumava fumar aqui nas noites frias, lendo processos comigo, discutindo jurisprudência até tarde. Às vezes eu sinto que ele ainda está aqui, sentado na poltrona de couro gasto, esperando que eu traga o café. Fechei a porta atrás de mim. Girei o trinco. Só então minhas mãos começaram a tremer. Encostei as costas na madeira e senti as pernas fraquejarem. Escorreguei até o chão, sentando sobre o tapete persa que minha mãe trouxe de uma viagem ao Irã nos anos 70. As lágrimas queriam sair, mas eu as segurei. Não por orgulho, por pura exaustão emocional. Não era medo que eu sentia. Era luto. Um luto profundo e devastador pelo filho que eu pensei ter criado e que claramente nunca existiu. O menino que eu amamentei às 3 da manhã, que eu ninava quando tinha pesadelo, que eu carreguei nas costas por quilômetros quando ele torcia o pé na praia, esse menino tinha acabado de me filmar coberta de lama, rindo, fazendo piada para a internet. Meu olhar caiu sobre a foto de Joaquim na escrivaninha.
Ele sorria naquela imagem, o sorriso torto que eu tanto amava, os olhos cheios de uma bondade que o mundo não merecia. Você teve sorte de ir primeiro, sussurrei para a foto. Não precisou ver no que ele se transformou. Uma lágrima escapou. Só uma. Deixei ela escorrer pelo meu rosto, sentindo o sal se misturar com a terra que ainda estava na minha pele. A lágrima desceu pelo queixo e pingou na minha blusa já encharcada, se perdendo entre tantas outras manchas. Fiquei ali por 1 minuto, talvez 2, permitindo que a dor existisse, que fosse real, que tivesse seu momento. Depois respirei fundo. 1 vez, 2. Levantei a mão e sequei o rosto com as costas, espalhando um pouco mais de lama pela bochecha. Não importava. Importava o que vinha a seguir. Levantei do chão, alisando a blusa suja sem sucesso. Caminhei até a escrivaninha de mogno que tinha pertencido ao meu pai, depois a mim, e um dia iria pertencer a alguém que merecesse. Abaixei-me e abri o segundo gaveta da direita, a que tinha um fundo falso que Joaquim instalou décadas atrás. Dentro havia um volume grosso da Enciclopédia Jurídica Brasileira, edição de 1987. Mas não era um livro de verdade, era um cofre. Girei a capa falsa e digitei a combinação no teclado escondido. A data de nascimento de Maurício, 15 de julho de 1982. A ironia não me escapou. O número que protegia meus segredos era o dia em que nasceu minha maior decepção. O cofre abriu com um clique suave. Lá dentro não havia joias nem dinheiro vivo. Havia algo muito mais valioso: papéis, documentos, a munição legal que eu vinha acumulando há meses, torcendo para nunca precisar usar. A dor ficaria para depois. Agora era hora de trabalhar. Sentei na cadeira giratória de couro, a mesma onde sentei por milhares de horas estudando casos e redigindo sentenças. As molas reclamaram com um rangido familiar, como se a cadeira estivesse me dando boas-vindas de volta. Coloquei o conteúdo do cofre sobre a mesa, organizando os documentos em pilhas ordenadas. Cada papel era uma arma. Cada assinatura, uma bala. Primeiro, a escritura da casa. Maurício e Priscila achavam que, por ele ser meu único filho, tinha direitos adquiridos sobre esta propriedade. Achavam que bastava me aturar até eu morrer para herdar tudo. Achavam que eu era uma velha confusa que não entendia mais de papelada. Pobres tolos. Esta casa não está no meu nome pessoal. Nunca esteve. Joaquim, que era tão inteligente quanto eu, sugeriu isso décadas atrás quando os casos de disputas familiares começaram a se acumular na minha mesa. Você vê todo dia filhos brigando por herança, ele disse numa noite, enquanto revisávamos nosso testamento. Você quer passar por isso? Então criamos a holding. Uma empresa simples, de papel, chamada Jardim dos IPs Participações Limitada. A casa, o carro, os investimentos maiores, tudo foi transferido para o nome da empresa. E eu fui nomeada administradora única e vitalícia, com poderes totais e irrevogáveis. Maurício não tinha direito automático a nada, nem um centavo, nem um tijolo. Ele herdaria o que eu decidisse deixar, no momento que eu decidisse deixar, e sob as condições que eu determinasse. A segunda arma era mais recente, o contrato de comodato. Quando eles chegaram a 8 meses com as malas e as lágrimas, eu já desconfiava que a situação não era tão inocente quanto parecia. 40 anos julgando pessoas me ensinaram a reconhecer mentirosos. E Maurício sempre foi um péssimo mentiroso. Então preparei um documento. Um contrato de comodato simples, de 2 páginas, que basicamente dizia: eu empresto minha casa para vocês morarem, mas posso pedir de volta a qualquer momento. O truque foi a cláusula 4ª. Eu a escrevi pessoalmente, com todo o cuidado que 40 anos de experiência jurídica me permitiam. Fica estabelecido que o presente comodato poderá ser revogado de forma imediata e unilateral pela comodante, sem necessidade de aviso prévio ou intervenção judicial, nas seguintes hipóteses: a. Ingratidão manifesta por parte dos comodatários. b. Maus tratos, ofensas verbais ou físicas contra a comodante. c. Qualquer conduta que comprometa a dignidade ou o bem-estar da comodante em sua própria residência. Ingratidão manifesta, maus tratos, ofensas verbais,
Jogar água gelada na cara de uma idosa de 65 anos, enquanto a filma para a internet se encaixava em todas as categorias. Mas o melhor de tudo foi como fiz eles assinarem. Há 3 meses, Maurício veio me pedir para assinar uns papéis do seguro do carro que ele usava. Carro que, vale lembrar, também estava no nome da holding. Eu disse que sim, claro, e trouxe uma pilha de documentos para ele e Priscila assinarem. "O que é tudo isso, mãe?" ele perguntou, folheando as páginas sem ler. Burocracia da seguradora. Eles pedem um monte de coisa. Autorização de uso, termo de responsabilidade, essas coisas. Priscila estava no sofá, olhando o celular, impaciente. "Assina logo, Maurício. Quero ir ao shopping antes que feche." E ele assinou. Ela assinou. Sem ler uma linha sequer. Sem perguntar o que era cada documento. Confiando cegamente que a velha inútil não seria capaz de enganá-los. Regra número 1. Nunca assine nada sem ler. Regra número 2. Nunca subestime uma advogada. A terceira pilha de documentos era meu seguro de vida. Não o financeiro, mas o jurídico. Nos últimos 6 meses, eu vinha juntando provas. Discretamente. Pacientemente. Como uma aranha tecendo sua teia. Quando Maurício me pediu um empréstimo de R$200 mil para salvar o negócio, eu disse que sim. Mas antes de transferir, contratei um investigador particular. O relatório chegou 2 semanas depois, e foi pior do que eu imaginava. Maurício não tinha perdido o negócio por causa da crise. Tinha perdido porque estava desviando dinheiro da empresa para alimentar um vício em apostas esportivas online. Sites de aposta estrangeiros, jogos de futebol, basquete, até corrida de cachorro. Ele devia mais de R$180 mil para agiotas digitais. Mas isso não era tudo. Parte do dinheiro também ia para um apartamento na zona sul da cidade. Um conjugado pequeno, mobiliado com o básico, mas suficiente para receber visitas. Visitas de uma certa Jéssica, 28 anos, que se descrevia nas redes sociais como life coach e terapeuta holística. Meu filho estava traindo a mulher com uma terapeuta holística e usando meu dinheiro para bancar o ninho de amor. A hipocrisia humana nunca me surpreende, mas ainda consegue me enojar. E tinha mais. O pior de tudo. Há 4 meses, 2 empréstimos pequenos foram feitos em meu nome, usando minha assinatura. R$10 mil em um, 15 mil em outro. Empréstimos consignados, descontados da minha aposentadoria. Eu não fiz esses empréstimos. Eu nunca assinei esses documentos. Quando descobri, meu primeiro instinto foi ir à polícia. Falsificação de documentos é crime grave. Meu próprio filho tinha falsificado minha assinatura para roubar dinheiro. Mas não fui. Não naquele momento. Paguei os empréstimos quitando a dívida. Consegui cópias dos documentos originais usando meus contatos no banco. Contratei um perito grafotécnico para atestar que as assinaturas eram falsas. E guardei tudo, cada papel, cada prova, cada recibo. Por quê? Porque eu ainda tinha esperança. Ainda achava que talvez, se eu conversasse com Maurício, se eu mostrasse que sabia de tudo, ele se arrependeria. Mudaria. Voltaria a ser o filho que eu criei. Que ilusão! A esperança é a última que morre, mas quando morre, morre de vez. A água gelada no meu rosto foi o funeral. Organizei todos os documentos em 3 pastas coloridas. Vermelha para as provas criminais, verde para os documentos da casa, amarela para as evidências de maus tratos. Depois peguei minha agenda de couro preto. Um objeto antigo, com as bordas gastas pelo uso, cheia de nomes e números que acumulei ao longo de 4 décadas de carreira. Advogados, promotores, juízes, delegados, pessoas que me deviam favores, pessoas que me respeitavam, pessoas que atenderiam minha ligação no primeiro toque. Abri na letra F. Ferraz, Wilson, delegado titular da 15ª DP. Wilson Ferraz não era apenas um delegado, era um homem que me devia a carreira. 25 anos atrás, Wilson era um cabo novato, recém-saído da academia, cheio de ideais e ingenuidade. Ele prendeu o filho de um vereador corrupto em flagrante, tráfico de drogas, e se recusou a liberar o rapaz mesmo sob pressão política. A vingança foi rápida. Plantaram provas contra Wilson, fabricaram testemunhas. De repente, o policial honesto estava sendo acusado de extorsão e associação com traficantes. O caso chegou na minha vara.
Eu era juíza criminal na época, ainda no primeiro grau. Li o processo 3 vezes, analisei as provas, interroguei as testemunhas pessoalmente e vi o que ninguém queria ver. A armação era óbvia. As provas eram fabricadas. As testemunhas tinham histórico de mentir em troca de dinheiro. Anulei o processo. Mandei investigar os acusadores. O vereador perdeu o mandato. Wilson foi inocentado. Na saída do fórum, ele me esperou nos degraus. Um homem de 30 anos com lágrimas nos olhos. Doutora, ele disse, a voz embargada, a senhora salvou minha vida. Se eu tivesse sido condenado, minha carreira estava acabada. Minha família ia me abandonar. Eu ia perder tudo. Você fez a coisa certa, eu respondi. Eu só fiz a minha. Nunca vou esquecer, ele disse. Se um dia a senhora precisar de qualquer coisa mesmo, é só chamar. 25 anos se passaram. Wilson subiu na carreira. De cabo para sargento, de sargento para investigador, de investigador para delegado. Hoje era titular de delegacia e um dos policiais mais respeitados da região. Eu nunca tinha cobrado o favor. Nunca tinha precisado. Até agora. Peguei o telefone fixo sobre a escrivaninha. O aparelho era antigo, um modelo de disco que Joaquim insistia em manter porque faz parte da casa. Disquei o número de memória. 1 toque. 2. 3. Delegado Wilson Ferraz. A voz grave atendeu. Wilson, eu disse. E minha voz não soava mais como a de uma velha jardineira humilhada. Soava como a magistrada que fazia advogados tremerem com um erguer de sobrancelha. É a desembargadora Carmen. Silêncio do outro lado. Depois o som de uma cadeira sendo empurrada para trás, como se ele tivesse se levantado por instinto. Doutora Carmen. A voz dele mudou imediatamente. Respeito puro. Que honra receber sua ligação. Está tudo bem? A senhora não costuma ligar. Não, Wilson. Não está tudo bem. O que houve? O tom dele ficou alerta, profissional. A senhora está em perigo? Estive, mas agora o perigo mudou de lado. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Preciso que você venha até minha casa. Agora. Traga uma viatura e alguém da delegacia de proteção à pessoa idosa. Proteção à pessoa idosa? A preocupação na voz dele era genuína. Doutora, o que aconteceu? Alguém machucou a senhora? Olhei para meu reflexo no vidro da janela. A mulher que me encarava estava suja, molhada, com lama no cabelo e marcas de terra no rosto. Mas seus olhos brilhavam com algo que não era lágrima. Era fogo. Meu filho e minha nora, eu disse devagar. Há poucos minutos me agrediram na minha propriedade. Jogaram água na minha cara, me chamaram de velha inútil e filmaram tudo para postar na internet. Tenho testemunhas e tenho o vídeo. Outro silêncio. Depois, a voz de Wilson, agora dura como aço. Estou saindo agora. 5 minutos, doutora. Aguenta firme. Wilson, eu disse antes que ele desligasse. Sim? Vem com tudo. Não quero favores pessoais. Quero procedimento oficial, boletim de ocorrência, registro de provas. Quero que meu filho entenda que ninguém está acima da lei, nem mesmo o filho de uma desembargadora. Entendido, doutora. 5 minutos. A ligação caiu. Coloquei o telefone no gancho e me recostei na cadeira. Meu coração batia forte, mas não de medo, de antecipação. Lá embaixo, eu ouvia os passos de Priscila e Maurício, provavelmente descendo para a cozinha, para comemorar a humilhação da velha com mais vinho e risadas. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Olhei para a foto de Joaquim mais uma vez. Assiste de onde você estiver, meu amor, sussurrei. Sua velha vai dar um show. Não me troquei, não lavei o rosto, não tirei a lama do cabelo. Desci as escadas exatamente como estava, suja, molhada, com a aparência de quem tinha acabado de ser atacada. Porque era isso que eu era, uma vítima. E vítimas precisam parecer vítimas para que a justiça funcione. Fui até a sala e sentei na poltrona que ficava de frente para a porta principal. A poltrona de Joaquim. A poltrona que Priscila tinha tentado jogar fora no mês passado porque não combinava com a decoração. Ouvia barulho de louça na cozinha, risadas, o som do liquidificador fazendo alguma bebida que provavelmente levava metade da minha despensa. Esperei. 5 minutos depois, o som cortou a tarde. Sirenes. Não uma, 2.
Viaturas se aproximando em velocidade, o uivo característico cada vez mais alto, mais próximo, até parar bem diante da minha casa. O liquidificador parou abruptamente. Que isso? Ouvi a voz de Priscila confusa. Deve ser alguma coisa na rua, Maurício respondeu. Vizinho, talvez. As sirenes se calaram, mas foram substituídas por portas de carro batendo, passos firmes na calçada, o som inconfundível de coturnos subindo os degraus da varanda. 3 batidas na porta, fortes, autoritárias. Maurício apareceu na sala, ainda mastigando alguma coisa, com uma expressão de leve curiosidade. Priscila veio atrás, segurando um copo de suco verde. Nenhum dos dois me notou na poltrona. Maurício abriu a porta sem olhar pelo olho mágico. Arrogância de quem nunca teve medo de nada na vida. Boa tarde. A palavra morreu na boca dele. No vão da porta, ocupando quase todo o espaço com sua presença, estava o delegado Wilson Ferraz. Farda impecável, distintivo brilhando no peito, expressão de granito. Atrás dele, 2 policiais uniformizados e uma mulher de terno, que eu reconheci como sendo da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. O azul dos uniformes contrastava com o bege e branco que Priscila tinha imposto na minha sala. Era como se a lei tivesse finalmente chegado para reclamar o território. Boa tarde, Wilson disse, e sua voz não deixava espaço para informalidade. Este é o domicílio da desembargadora Carmen Azevedo? Maurício piscou, confuso. Eu vi as engrenagens do cérebro dele trabalhando lentamente, tentando entender por que a polícia estava na porta perguntando pela mãe. É sim. Minha mãe mora aqui. Ele tentou um sorriso, aquele sorriso de vendedor que sempre usou para se safar de situações. Mas ela está descansando. A idade sabe como é. Tem cochilado bastante ultimamente. Aconteceu alguma coisa no bairro? Recebemos uma denúncia de agressão e maus-tratos contra a pessoa idosa neste endereço, Wilson disse, ignorando a pergunta. Precisamos falar com a desembargadora imediatamente. Agressão? A voz de Maurício subiu uma oitava. Isso é loucura. Minha mãe é muito bem cuidada. Eu e minha esposa moramos aqui justamente para tomar conta dela. Priscila deu um passo à frente, colocando seu melhor sorriso de influenciadora. Oficial, deve haver um engano. Somos uma família muito unida. A sogra é praticamente minha melhor amiga. Olha, ela até me ensinou a fazer bolo de cenoura semana passada. Mentira. Eu nunca ensinei nada para ela. Ela não sabe nem fritar um ovo. Foi a minha deixa. Não estou descansando, Maurício. Minha voz cortou a sala como uma lâmina. Os 3 na porta, Wilson e os 2 parasitas, viraram a cabeça em minha direção. Me levantei da poltrona lentamente. Deixei que olhassem bem para mim. A blusa encharcada e manchada de lama seca. O cabelo grisalho desgrenhado, com terra grudada nas pontas. Os arranhões nos braços, cortesia das roseiras que eu tentava salvar. O rosto marcado por rastros de água suja que tinham secado formando veias escuras na minha pele. Eu parecia ter saído de um filme de terror. E era exatamente essa a intenção. E certamente vocês não me mandaram para lugar nenhum, completei, caminhando devagar em direção à porta. Wilson me viu. Seus olhos percorreram minha aparência destruída e vi sua mandíbula se contrair. O homem que eu salvei 25 anos atrás estava olhando para a mulher que tinha salvado sua vida, coberta de lama e humilhação. Desembargadora, ele disse, e havia uma reverência genuína na palavra. A senhora está bem? Fisicamente não sofri danos graves. Parei ao lado de Maurício, que se afastou como se eu queimasse. Mas fui agredida nesta propriedade há menos de 1 hora. Jogaram água gelada no meu rosto enquanto eu trabalhava no jardim. Fui chamada de velha inútil e outros insultos na frente de testemunhas. E tudo foi gravado em vídeo. Mãe! Maurício começou, mas Wilson o cortou. Senhor, por favor, não interrompa a vítima enquanto ela presta depoimento. Vítima! A palavra pairou no ar. Maurício fechou a boca. Vídeo? A policial da Delegacia da Pessoa Idosa perguntou, sacando um bloco de notas. Sim. Apontei para o bolso da calça de Maurício, onde a forma retangular do celular era claramente visível. Meu filho gravou toda a agressão no celular dele. Achava que seria engraçado postar nas redes sociais. Não sabia que estava produzindo prova criminal.
Todos os olhos se voltaram para Maurício. Ele ficou pálido. A mão foi instintivamente para o bolso, num movimento de proteção. Vi nos olhos dele o momento exato em que percebeu a armadilha. O vídeo que ele gravou para humilhar sua mãe era agora a evidência que poderia condená-lo. Isso é um mal-entendido, ele gaguejou. Era uma brincadeira. A gente brinca assim, a família toda. Desde quando jogar água gelada em uma idosa de 65 anos é brincadeira? Wilson perguntou, o tom carregado de uma frieza profissional. Foi sem querer. Priscila interveio, a voz ficando esganiçada. A mão escorregou. Eu ia só mostrar para ela que estava calor, para ela entrar, porque ela fica horas no sol e não faz bem para a idade. A policial da delegacia da pessoa idosa, que até então estava calada, deu um passo à frente. Senhora, mão escorregou é uma das desculpas mais comuns em casos de violência doméstica. Temos estatísticas. Priscila abriu a boca, mas não saiu som. Wilson se virou para Maurício. Senhor, vou precisar que entregue seu telefone celular. O quê? Não, isso é propriedade privada. Em casos de flagrância ou risco iminente de perda de provas, a autoridade policial tem poder de apreensão cautelar. A voz de Wilson era calma, quase educativa. Se o senhor não tem nada a esconder, poderá recuperar o aparelho assim que o vídeo for extraído. Se tentar apagar ou se recusar a entregar, estarei obrigado a prendê-lo por obstrução de justiça e destruição de evidências. Vi a mão de Maurício apertar o celular através do tecido da calça. Ele olhou para Priscila, buscando apoio. Ela estava ocupada demais roendo as unhas. Então aconteceu. Maurício enfiou a mão no bolso rapidamente, puxando o celular. Vi o movimento do polegar indo em direção à tela, claramente tentando abrir o aplicativo de fotos para deletar o vídeo. Mas Wilson foi mais rápido. Num movimento que desmentia sua idade, o delegado avançou e segurou o pulso de Maurício, imobilizando a mão que segurava o celular. Senhor, mantenha as mãos onde eu possa ver. A voz de Wilson era aço puro agora. Qualquer tentativa de apagar o arquivo será considerada obstrução de justiça. É isso mesmo que você quer? Maurício congelou. O celular tremia em sua mão paralisada. Nesse momento, olhando para meu filho sendo contido por um delegado de polícia na porta da minha própria casa, senti uma mistura estranha de emoções. Havia dor, claro, tristeza. Mas havia também algo que eu não esperava. Alívio. Alívio porque, finalmente, depois de 8 meses de humilhação silenciosa, alguém estava do meu lado. Alívio porque a lei, que eu servi por 40 anos, estava funcionando. Alívio porque eu não estava mais sozinha. Wilson fez um sinal para um dos policiais, que se aproximou e pegou o celular da mão trêmula de Maurício. Reproduza o último vídeo gravado. Wilson instruiu. O policial mexeu na tela. Segundos depois, o áudio encheu a sala. Oi, gente! Vocês querem ver a atração do dia aqui no nosso novo lar? A voz de Priscila, estridente e debochada, ricocheteou nas paredes. Ouvi minha própria respiração no vídeo, o som da pá na terra, os pássaros ao fundo. Velha inútil, é só isso que você sabe fazer? Arrancar flores? Os policiais assistiam com expressões de pedra. A agente da pessoa idosa tinha parado de escrever, caneta suspensa no ar. Então veio o som da água, o splash do líquido gelado atingindo algo, seguido de um ofego de surpresa, meu ofego, e a risada. A risada de Priscila, a risada de Maurício. Caraca, mãe! Parece que tomou um banho de lama. Isso vai viralizar. O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer sirene. Wilson se virou lentamente para Maurício e Priscila. A expressão dele não era de raiva. Era de algo pior. Nojo controlado. A mão escorregou. Ele repetiu, as palavras pingando sarcasmo. Brincadeira de família. Nenhum dos dois respondeu. Priscila tinha começado a chorar. Lágrimas que corriam pelo rosto levando junto a maquiagem. Maurício estava tão pálido que parecia prestes a desmaiar. Desembargadora, Wilson se dirigiu a mim com respeito renovado. Com essa evidência e seu depoimento, podemos proceder de 2 formas. Posso efetuar a prisão em flagrante dos 2 agora mesmo, ou posso emitir medidas protetivas de urgência que os obrigarão a deixar o imóvel imediatamente. Olhei para meu filho.
O homem de 42 anos que um dia foi um bebê nos meus braços, que me olhou com adoração quando aprendeu a andar, que me disse, "Te amo, mamãe", milhares de vezes ao longo da vida. Esse mesmo homem tinha me filmado coberta de lama, rindo. A mãe dentro de mim queria chorar, queria abraçá-lo, perdoá-lo, fingir que nada tinha acontecido. Mas a desembargadora sabia que perdoar sem consequências não é amor, é cumplicidade. "Não quero prisão hoje, Wilson", eu disse, e vi os ombros de Maurício relaxarem 1 milímetro. Tolo. Achou que eu estava amolecendo. "Não quero dar esse espetáculo para os vizinhos." "Entendido", Wilson assentiu. "Quero que seja lavrado o boletim de ocorrência completo. Quero que o vídeo seja extraído e preservado como prova digital certificada. Quero medidas protetivas de urgência, ordem de afastamento do lar, proibição de aproximação de 100 metros, e quero que eles tenham 24 horas para retirar seus pertences pessoais desta casa." 24 horas? Priscila finalmente encontrou a voz. Mas onde vamos dormir?" Olhei para ela. A mulher que me chamou de velha inútil, que jogou água na minha cara, que tentou me expulsar da minha própria cozinha, da minha própria sala, da minha própria vida. "Esse", eu disse calmamente, "é um problema que não me diz respeito." "Mãe!" Maurício avançou um passo, mas parou quando Wilson se interpôs. "Você não pode fazer isso. Nós não temos dinheiro. Não temos para onde ir. Eu sou seu filho." "Você é meu filho", concordei. "E eu te amo. Mas amor não significa aceitar abuso. Amor não significa ser humilhada na minha própria casa. E amor definitivamente não significa assistir enquanto sua esposa me ataca e você filma rindo." Virei as costas para ele e caminhei em direção à escada. "Vou subir para me limpar e redigir minha declaração formal", disse para Wilson por cima do ombro. "Por favor, tome os depoimentos deles aqui mesmo." "E Wilson?" "Sim, doutora. Certifique-se de que não levem nada além de roupas e artigos de higiene pessoal. Esta casa e tudo dentro dela pertence a uma holding da qual sou administradora única. Eles não têm direito a um único garfo." Comecei a subir os degraus. Cada passo me afastava da vítima que eu tinha sido há 2 horas e me aproximava da mulher que eu sempre fui. "Você vai se arrepender!" Priscila gritou às minhas costas, a voz rachada de histeria. "Vamos processar você! Vamos contar para todo mundo que você é uma velha louca." Parei no meio da escada. Virei a cabeça apenas o suficiente para que minha voz chegasse clara até ela. "Priscila, querida, eu passei 40 anos em tribunais. Já enfrentei assassinos, estupradores, corruptos e psicopatas. Você acha que tenho medo de uma ex-influenciadora falida?" Continuei subindo. Lá embaixo, ouvi Priscila soluçar e Maurício tentar argumentar com Wilson. Mas a voz do delegado cortou todas as objeções. "Documentos de identificação, por favor. Vamos começar pelos depoimentos." Entrei no meu quarto e fechei a porta. Encostei a testa na madeira fria e respirei fundo pela primeira vez em horas. Minhas mãos tremiam de novo, mas agora era descarga de adrenalina. O pior tinha passado. Não, corrigi mentalmente. O pior ainda estava por vir. Porque amanhã, quando o sol nascesse, eu não teria apenas expulsado meu filho de casa. Eu teria que viver com essa decisão pelo resto dos meus dias. Mas isso era problema para a Carmen de amanhã. A Carmen de hoje tinha uma guerra para vencer. As horas seguintes foram um turbilhão burocrático de depoimentos, assinaturas e telefonemas. Wilson e sua equipe foram meticulosos, documentando tudo com a precisão que casos assim exigiam. Eu desci depois de me limpar, vestindo roupas limpas mas simples, sem maquiagem, deixando visíveis os arranhões nos braços. A aparência de vítima ainda era importante. Os depoimentos foram tomados separadamente. Priscila primeiro, depois Maurício. Eu não assisti, mas Wilson me contou depois que as versões deles eram contraditórias e cheias de buracos. "Ela disse que foi uma brincadeira que saiu do controle", Wilson relatou. "Ele disse que ela estava estressada e que ele nem viu direito o que aconteceu. O vídeo desmente os dois." A agente da delegacia da pessoa idosa, que se chamava doutora Fabiana, foi particularmente incisiva durante os interrogatórios. Ela tinha visto casos assim centenas de vezes.
Filhos e noras que achavam que idosos eram sacos de dinheiro ambulantes, incômodos a serem tolerados até a hora de assinar o inventário. Desembargadora, ela me disse em particular, enquanto os outros finalizavam a papelada. A senhora fez a coisa certa. Muitas pessoas na sua situação aguentam em silêncio até que seja tarde demais. Tarde demais como? Violência física grave, interdição indevida, às vezes... Ela baixou a voz. Às vezes, encontramos idosos mortos em circunstâncias suspeitas e a família herda tudo antes que alguém investigue. Senti um calafrio. A ideia de que Maurício e Priscila pudessem chegar a esse ponto era terrível. Mas era uma possibilidade que eu não podia descartar completamente. Por isso estou agindo agora, eu disse. Enquanto ainda posso. A ordem de afastamento foi emitida às 19 horas pelo juiz de plantão, que Wilson acionou pessoalmente. Wilson entregou o documento para Maurício, que recebeu o papel como se fosse uma sentença de morte. Vocês têm até amanhã, às 19 horas, para recolher pertences pessoais e deixar o imóvel, Wilson explicou. Qualquer tentativa de retornar após esse prazo será considerada invasão de domicílio. A distância mínima é de 100 metros. Isso inclui a calçada em frente à casa. E nossos móveis? Priscila perguntou, o rosto inchado de chorar. Que móveis? Wilson olhou para mim. Os únicos móveis que pertencem a eles são os do quarto de hóspedes que ocupam, eu esclareci. A cama de casal, 2 criados mudos e o guarda-roupa. Tudo o mais pertence à holding. Mas a TV do quarto foi presente de aniversário, Maurício protestou. Presente meu, pago com dinheiro da holding, propriedade da holding. Vi a ficha cair nos olhos de Maurício. Aos poucos, ele começava a entender a profundidade do buraco em que tinha se enfiado. Não eram só algumas malas que ele ia levar. Era a roupa do corpo e pouco mais. Isso é roubo, Priscila gritou. Você está nos roubando. Não, querida. Roubo é o que vocês tentaram fazer comigo nos últimos 8 meses. O que eu estou fazendo é exercer meu direito de propriedade. Wilson pigarreou. Se não houver mais nada, vamos nos retirar. Doutora, deixe o meu número pessoal. Se houver qualquer problema esta noite, qualquer tentativa de intimidação ou retaliação, me liga direto. Obrigada, Wilson, por tudo. Ele acenou com a cabeça, um gesto que carregava 25 anos de gratidão e respeito. Estamos quites agora, doutora. E se precisar de novo, não hesite. A polícia se foi. As sirenes não tocaram desta vez. Eles saíram em silêncio, como se entendessem que o espetáculo público já tinha sido suficiente. Fiquei na sala com Maurício e Priscila. O ar estava pesado, carregado de palavras não ditas e ressentimentos acumulados. Vocês podem subir e começar a fazer as malas, eu disse, quebrando o silêncio. Amanhã, às 9 horas, vem meu advogado para supervisionar a retirada dos pertences. Seu advogado? Maurício repetiu, incrédulo. Doutor Teodoro Bastos. Vocês lembram dele? Claro que lembravam. Teodoro foi meu colega de tribunal por 30 anos, meu padrinho de casamento com Joaquim e é considerado um dos melhores advogados de família do estado. Também é implacável quando precisa ser. Tio Teodoro vai entender, Maurício disse. Mais para si mesmo do que para mim. Ele me conhece desde criança. Vai fazer você ver razão. Maurício. Minha voz saiu cansada. Teodoro não é seu tio, é meu advogado. E amanhã ele vai garantir que vocês não levem nenhum clipe de papel que não lhes pertença. Você está destruindo nossa família, Priscila explodiu. Por causa de um copo d'água. Um copo d'água. Olhei para ela. Realmente olhei, talvez pela primeira vez em 8 meses. Vi uma mulher de 38 anos que nunca trabalhou de verdade na vida, que se casou por dinheiro, que tratava o marido como caixa eletrônico e a sogra como empregada. Uma mulher que jogou água gelada em uma idosa e depois riu. Priscila, eu disse calmamente, não foi um copo d'água, foi 8 meses de desrespeito, 8 meses de humilhação, 8 meses de vocês me tratando como se eu fosse um móvel velho que estorva a decoração. O copo d'água foi só a gota final. Virei as costas e caminhei para a escada. Boa noite. Sugiro que durmam bem. Amanhã será um dia longo. Subi para meu quarto e tranquei a porta. Do lado de fora, ouvi Priscila gritar alguma coisa para Maurício.
Ouvi passos pesados subindo a escada. Uma porta batendo com força. Sentei na beirada da minha cama, a cama que dividi com Joaquim por 40 anos, e olhei pela janela. A lua estava nascendo, prateada e indiferente aos dramas humanos. Amanhã seria pior. Amanhã haveria gritos e lágrimas e tentativas de manipulação. Amanhã eu teria que manter a máscara de juíza enquanto meu coração de mãe sangrava por dentro. Mas hoje, neste momento, eu tinha vencido a primeira batalha. Deitei sem trocar de roupa, puxei o lençol até o queixo e, pela primeira vez em 8 meses, dormi sem medo de acordar. A luz do sol entrou pela fresta da cortina às 6 da manhã, mas eu já estava acordada há 1 hora. Não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Maurício rindo enquanto me filmava. Via a água gelada vindo em minha direção. Via os olhos de Priscila, cheios de desprezo e crueldade. Mas também via outra coisa. O rosto do meu filho aos 5 anos, correndo pelo jardim atrás de uma borboleta. O sorriso dele quando ganhou a bicicleta de aniversário. As lágrimas quando o cachorro da família morreu. Onde estava esse menino? Em que momento da vida ele tinha se transformado nesse homem que humilhava a própria mãe? Afastei esses pensamentos. Não era hora de sentimentalismo. Era hora de guerra. Levantei da cama e fui direto para o banheiro. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Depois sequei o cabelo, passei um creme no rosto e me vesti com cuidado. Escolhi um conjunto de alfaiataria preto, calça de corte reto, blazer estruturado, blusa de seda creme por baixo. No pescoço, o colar de pérolas que Joaquim me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Nos pés, sapatos de salto baixo, confortáveis mas elegantes. Não era luto, era armadura. Me olhei no espelho de corpo inteiro. A mulher que me encarava não parecia a mesma que estava de joelhos no jardim ontem, coberta de lama. Essa mulher tinha postura de general, olhos de juíza, mandíbula de quem não aceita derrota. Bom dia, Carmen, disse para meu reflexo. Vamos acabar com isso. Desci às 7 em ponto. A casa estava em silêncio. Maurício e Priscila provavelmente ainda dormiam, ou fingiam dormir para evitar me encontrar. Fui direto para a cozinha. Preparei café apenas para mim, usando a cafeteira italiana que Joaquim trouxe de uma viagem a Roma. O aroma encheu o ambiente, forte e reconfortante. Peguei minha xícara e fui para a sala de jantar. Sentei na cabeceira da mesa, o lugar que Priscila tinha me tomado meses atrás. Coloquei diante de mim as 3 pastas coloridas que tinha organizado na noite anterior: vermelha, verde, amarela. Ao meu lado, meu celular e uma lista impressa, o inventário completo de todos os bens da casa. Às 8 horas, a campainha tocou. Seu Armando, o chaveiro, chegou pontualmente como combinado. Um homem de 60 anos, baixo e atarracado, com mãos calejadas de quem trabalha com ferramentas a vida toda. Bom dia, dona Carmen. Vim trocar as fechaduras. Obrigada por vir tão cedo, Armando. Pode começar pela porta dos fundos e pelo escritório do 2º andar. Pode deixar. Até o meio-dia está tudo pronto. O barulho do trabalho de Armando ecoou pela casa. O som da furadeira, do metal sendo retirado e substituído. Era o som da minha vida sendo retomada, tranca por tranca. Às 9 horas, ouvi passos na escada. Maurício desceu primeiro. Estava com a mesma roupa de ontem, amassada, e olheiras profundas sob os olhos. Claramente não tinha dormido bem. Ele parou na entrada da sala de jantar, me vendo sentada na cabeceira como uma rainha em seu trono. Mãe! A voz dele estava rouca. Podemos conversar? Bom dia, Maurício. O café está na cozinha, mas acabou o leite, e o pão, e a manteiga. Como assim acabou? A despensa foi trancada ontem à noite. Os mantimentos são meus. Se vocês quiserem comer, sugiro que peçam delivery. Ele abriu a boca para protestar, mas nesse momento Priscila apareceu no topo da escada. Ela também parecia destruída, o cabelo desgrenhado, sem maquiagem, usando um moletom que eu nunca tinha visto. Maurício, o banheiro do quarto está sem água quente, ela reclamou descendo os degraus. E por que tem um homem fazendo barulho infernal logo cedo? Estou trocando as fechaduras, eu respondi calmamente. A partir de hoje, certas áreas da casa serão de acesso restrito. Acesso restrito?
Na casa onde a gente mora? Vocês não moram mais aqui, Priscila. Vocês têm até às 19 horas para sair. Lembra? Ela me lançou um olhar de puro ódio, mas não disse nada. Foi para a cozinha, provavelmente verificar se eu estava blefando sobre a despensa. Não estava. Ouvi o barulho de armários sendo abertos e fechados. Depois um grito frustrado. Não tem nada aqui! Literalmente nada! Tem água na torneira. Eu disse em voz alta o suficiente para ela ouvir. E um pouco de sal no saleiro. Maurício se sentou na cadeira mais distante de mim, a cabeça entre as mãos. Mãe, por favor, vamos conversar como gente civilizada. Sei que erramos. Sei que a Priscila foi longe demais. Mas você não pode nos deixar assim, sem dinheiro, sem comida, sem teto. Posso e vou. Tomei um gole do meu café. Às 7h15 da manhã, seu cartão de crédito adicional foi cancelado. A conta conjunta que você usava foi encerrada às 8. O carro que está na garagem será recolhido às 10 por uma empresa de guincho. O carro? O carro pertence à holding. Você não trabalha mais para a holding. Logo, não tem direito ao veículo. Mas eu preciso do carro para procurar emprego. Existe transporte público, Maurício. Ônibus, metrô, as pernas que Deus te deu. Priscila voltou da cozinha, o rosto vermelho de raiva. Isso é tortura. Você está nos torturando. Vou ligar para a polícia. Por favor, ligue. Empurrei meu celular na direção dela. O número do delegado Wilson está nos contatos. Tenho certeza de que ele vai adorar ouvir sua versão dos fatos de novo. Ela não pegou o telefone. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou novamente. Fui atender pessoalmente. Dr. Teodoro Bastos estava na porta, impecável como sempre. Terno cinza de corte italiano, gravata de seda, cabelos brancos penteados para trás com elegância. Aos 68 anos, Teodoro ainda tinha a presença de um homem que comandava salas de tribunal com um erguer de sobrancelha. Carmen. Ele beijou minha mão com a cortesia de outra época. Como você está? Melhor do que ontem. Obrigada por vir. Você sabe que eu largaria qualquer coisa por você. Ele entrou, os olhos percorrendo a sala. Onde estão os réus? Sorri pela primeira vez desde ontem. Na cozinha, passando fome. Teodoro soltou uma risada baixa. Você sempre foi implacável, Carmen. É por isso que te admiro. Fomos para a sala de jantar. Sentei na cabeceira novamente. Teodoro à minha direita. Coloquei as pastas sobre a mesa. Maurício! Priscila! Chamei em voz alta. O advogado chegou. Precisamos resolver algumas questões. Eles apareceram segundos depois. Maurício, ao ver Teodoro, abriu um sorriso aliviado. Tio Teodoro, que bom que você veio. Ele avançou com a mão estendida. Você precisa fazer minha mãe entender que isso tudo é loucura. Ela está agindo de forma irracional. Acho que é a idade, sabe? Talvez precise de um acompanhamento médico. Teodoro não estendeu a mão. Não sorriu. Olhou para Maurício como se ele fosse uma mancha no tapete. Senhor Maurício, ele disse, e as duas palavras caíram como pedras de gelo. Não sou seu tio. Sou o representante legal da proprietária deste imóvel. E estou aqui para notificá-lo formalmente da rescisão do contrato de comodato que o senhor assinou em 12 de setembro deste ano. O sorriso de Maurício morreu. O quê? Teodoro abriu seu maletim de couro e retirou um documento com selos oficiais. Estendeu para Maurício, que não se moveu para pegar. A cláusula 4ª do contrato é muito clara, Teodoro continuou, ajustando os óculos. O presente comodato poderá ser revogado de forma imediata por ingratidão manifesta, maus tratos ou ofensas contra a acomodante. Acredito que jogar água gelada no rosto de uma senhora de 65 anos enquanto a filma para a internet se qualifica em todas as categorias. Eu não li esse contrato, Maurício protestou, a voz subindo. Minha mãe disse que era papelada do seguro. O senhor assinou. Teodoro colocou o documento sobre a mesa. Sua assinatura está aqui, junto com sua digital. Ao lado, a assinatura da sua esposa. Alegar que não leu o que assinou, sendo um homem adulto e supostamente empresário, é, no mínimo, constrangedor. Priscila arrancou o papel da mesa e começou a ler freneticamente. Seus olhos corriam pelas linhas, ficando cada vez mais arregalados. Isso é uma armadilha, ela gritou. Ela planejou isso, fez a gente assinar esse papel sabendo que um dia ia usar contra nós. Não, querida. Minha voz saiu calma, quase suave.
Eu fiz vocês assinarem esse papel esperando nunca precisar usar. Tinha esperança de que meu filho fosse um ser humano decente. Vocês é que me provaram errada. Teodoro continuou, impassível. Além do contrato de comodato, tenho aqui a cópia da denúncia registrada ontem no Ministério Público, com o número do boletim de ocorrência e a certificação digital do vídeo que serve como prova. A denúncia é por maus tratos e violência contra a pessoa idosa, crimes previstos no Estatuto do Idoso. Crimes? A voz de Maurício saiu estrangulada. Você está me acusando de crime? A lei está acusando vocês de crime, eu corrigi. Eu apenas apresentei as evidências. O silêncio que se seguiu foi denso. Priscila tinha começado a chorar de novo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Maurício estava pálido como cera. Foi então que ele tentou sua última cartada. Ele se inclinou sobre a mesa, baixando a voz para que apenas eu e Teodoro ouvíssemos. Mãe, você quer jogar assim? Tudo bem, eu também sei jogar. Maurício. Teodoro começou, mas meu filho o ignorou. Vou procurar um médico, um psiquiatra. Vou dizer que você está tendo surtos, que não consegue mais cuidar de si mesma. Vou pedir sua interdição judicial. Com você interditada, eu assumo como curador. E aí essa casa, essa holding, tudo isso vai parar na minha mão de qualquer jeito. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, venenoso. O sorriso de quem acha que jogou a carta definitiva. Olhei para meu filho, o homem que eu carreguei no ventre, o bebê que eu amamentei, o menino cujas lágrimas eu sequei, e vi, finalmente, quem ele realmente era. Um predador, um parasita, alguém que via a própria mãe como obstáculo a ser removido. Teodoro ia falar, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Maurício, eu disse, e minha voz saiu tão calma que até eu me surpreendi. Senta, você vai querer estar sentado para o que vem a seguir. Ele franziu a testa, confuso com minha tranquilidade, mas sentou. Peguei a pasta vermelha, a pasta que eu esperava nunca ter que abrir. Você acha que eu sou uma velha tola que não percebe o que acontece ao seu redor? Abri a pasta e comecei a retirar os documentos, colocando-os sobre a mesa um a um. Você acha que eu empresto R$ 200.000 sem verificar para onde o dinheiro está indo? Coloquei o primeiro documento na frente dele. Relatório do investigador particular que contratei há 6 meses. Página 3. Extratos das suas apostas esportivas online. Sites estrangeiros, não autorizados no Brasil. Dívida acumulada, R$ 183.000. Maurício empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Coloquei o segundo documento. Página 7. Registros do apartamento que você aluga na Zona Sul. Conjugado mobiliado, aluguel de R$ 2.500 por mês. Pago em dinheiro vivo para não deixar rastro. Ou pelo menos você achava que não deixava. Priscila parou de chorar. Seus olhos foram do documento para Maurício. Que apartamento? Ela perguntou, a voz fina como lâmina. Ignorei a pergunta. Coloquei o terceiro documento. Página 12. Fotografias da ocupante do apartamento. Uma certa Jéssica, 28 anos, que se descreve nas redes sociais como life coach e terapeuta holística. Aparentemente, vocês se encontram às terças e quintas, quando você diz a Priscila que está em reuniões de negócios. Maurício! Priscila se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Que história é essa? Cala a boca! Ele gritou de volta. Deixa eu pensar. Pensar? Você tem uma amante? Com o meu dinheiro? Tecnicamente, eu interrompi, é com o meu dinheiro. O dinheiro que eu dei para ele salvar o negócio. Priscila avançou em direção a Maurício com as unhas em riste. Teodoro se levantou rapidamente, interpondo-se entre os dois. Senhores, por favor, vamos manter a civilidade. Mas eu ainda não tinha terminado. Senta, Priscila, eu ordenei. Ainda tem mais. Ela estava ofegante, tremendo de raiva, mas sentou. Maurício não tirava os olhos dos documentos sobre a mesa, como se fossem cobras prestes a dar o bote. Coloquei o quarto documento, o pior de todos. Há 4 meses, 2 empréstimos consignados foram feitos em meu nome. 10.000 em um, 15.000 em outro, descontados diretamente da minha aposentadoria. Fiz uma pausa. Eu não fiz esses empréstimos, Maurício. Eu nunca assinei esses documentos. O silêncio era absoluto. Mas alguém assinou.
Alguém que conhece minha assinatura muito bem. Alguém que tem acesso aos meus documentos. Coloquei o último papel sobre a mesa. Laudo do perito grafotécnico. Conclusão: as assinaturas são falsificações. Habilidosas, mas falsificações. Maurício fechou os olhos. Falsificação de documento público, eu continuei, minha voz implacável como um martelo. Estelionato, apropriação indébita, 3 crimes, pena somada, de 2 a 8 anos de reclusão, regime fechado. Mãe! A voz dele era um fio. Você não vai me interditar, Maurício. Você não vai processar ninguém. Você não vai contar para a imprensa que eu sou louca. Me inclinei sobre a mesa, aproximando meu rosto do dele. Porque se você fizer qualquer uma dessas coisas, no dia seguinte essa pasta vai para o Ministério Público. E você não vai passar alguns meses em delegacia respondendo por maus tratos. Você vai passar anos na penitenciária por fraude. Ele abriu os olhos. Estavam vermelhos, úmidos. Você sabia de tudo esse tempo? Desde o começo. Eu paguei suas dívidas no banco para evitar que você fosse preso e manchasse nosso nome. Eu guardei as provas porque, lá no fundo, eu sabia que esse dia chegaria. Priscila, que tinha ficado em silêncio processando as revelações, explodiu. Eu sabia que você estava me traindo. Todas aquelas reuniões, todas aquelas viagens de negócios. Ela se virou para mim. E você? Você sabia e não me contou? Não era meu papel contar, Priscila. Vocês são casados. Resolvam entre vocês. Eu vou pedir o divórcio, ela gritou. Vou acabar com você, Maurício. Vou contar para todo mundo. Você não tem dinheiro nem para o advogado, Maurício respondeu com amargura. Ah, mas vou conseguir. Vou vender tudo que puder e... Vender o quê? Eu a interrompi. Vocês não têm nada. O apartamento onde moravam antes já foi vendido para pagar dívidas. O carro que ele dirige é da holding. As roupas de grife que você usa foram compradas com cartão que já não existe mais. Vocês literalmente não possuem nada além da roupa do corpo. A realidade caiu sobre os dois como uma avalanche. Priscila se deixou cair na cadeira, o rosto desfigurado em uma máscara de desespero. Maurício estava estático, os olhos fixos em algum ponto no vazio. Teodoro pigarreou. Bem, agora que os ânimos estão esclarecidos, podemos prosseguir com o inventário de retirada? Assenti. Seu Armando, chamei em voz alta. Pode vir aqui, por favor. O chaveiro apareceu na porta, limpando as mãos em um pano. Pois não, dona Carmen? Preciso que acompanhe o Dr. Teodoro na supervisão da retirada de pertences. Garanta que nada além de roupas e artigos pessoais saia desta casa. Pode deixar. Teodoro se levantou, alisando o terno. Antes de subirem para fazer as malas, vou ler o inventário de bens do imóvel, para que não haja dúvidas sobre o que pertence à proprietária e o que pode ser levado. Ele pegou a lista que eu tinha preparado e começou a ler em voz alta, pausadamente, saboreando cada item como se fosse um poema. Sofá de 3 lugares da sala de estar, modelo Chesterfield, couro legítimo, patrimônio da holding Jardim dos IPs Participações. Fica. Priscila gemeu. Mesa de centro em madeira de demolição, patrimônio da holding. Fica. Aparelho de televisão 65 polegadas, marca Samsung, modelo Q, L e D, patrimônio da holding. Fica. Mas a gente assiste filme nessa TV, Priscila protestou debilmente. Assistia, Teodoro corrigiu sem levantar os olhos. Geladeira French Door, inox, marca Brastemp, patrimônio da holding. Fica. Ele continuou. Fogão de 6 bocas, lava-louças embutida, máquina de lavar roupas, secadora, micro-ondas, liquidificador, cafeteira, aspirador de pó, ferro de passar. Cada item listado era um pedaço do conforto sendo arrancado. Cama box king size do quarto de hóspedes, patrimônio da holding. Fica. A cama? Maurício finalmente reagiu. Mas onde a gente vai dormir? Isso não é problema da minha cliente, Teodoro respondeu placidamente. Ar-condicionado split do quarto de hóspedes, patrimônio da holding. Fica. A leitura continuou por mais 15 minutos. A cada item mencionado, eu via Priscila murchar um pouco mais. Ela que tinha chegado nesta casa com malas Louis Vuitton e arrogância de quem achava que seria a nova dona, agora descobria que não tinha direito nem ao travesseiro onde dormia.
Jogo de toalhas de banho egípcias, patrimônio pessoal da proprietária. Fica. Nem as toalhas? Priscila choramingou. Nem as toalhas. Vocês podem levar as toalhas que trouxeram quando chegaram, se trouxeram alguma. Teodoro chegou à última página. E, finalmente, produtos de higiene e beleza armazenados no banheiro da suíte de hóspedes. Priscila se animou um pouco. Aquilo era dela, tinha certeza. Esses eu posso levar, né? Comprei com meu dinheiro. Teodoro consultou um papel anexo. De acordo com os extratos bancários fornecidos pela proprietária, os itens de beleza foram adquiridos com o cartão de crédito adicional titularizado pela senhora, Carmen. Portanto, patrimônio da titular do cartão. Ele baixou o papel. Ficam. Priscila abriu a boca. Fechou. Não tinha mais argumentos. Não tinha mais nada. Vocês podem levar, eu disse finalmente. Suas roupas pessoais, calçados, documentos, artigos de higiene básicos que tenham trazido de fora e objetos de valor sentimental comprovadamente adquiridos antes do casamento ou com recursos próprios. Fiz uma pausa. Resumindo, praticamente nada. Maurício se levantou da cadeira como um homem que envelhece 20 anos em um segundo. Vamos, Priscila, vamos fazer as malas. Malas? Ela riu, um riso histérico beirando o descontrole. Para colocar o quê? A gente não tem nada. Nada! Ele a pegou pelo braço e praticamente arrastou escada acima. Ouvi os passos pesados, uma porta batendo, depois gritos abafados. Eles estavam brigando. Provavelmente continuariam brigando pelo resto do dia, pelo resto da semana, talvez pelo resto da vida. Teodoro se sentou ao meu lado novamente. Você está bem? Olhei para ele. Meu velho amigo. O homem que conhecia todos os meus segredos profissionais e muitos dos pessoais. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. Ele colocou a mão sobre a minha. Você fez a coisa certa, Carmen. Eu vi casos assim centenas de vezes. Se você não tivesse agido agora, em 2 anos eles teriam conseguido sua interdição. Em 3, você estaria em um asilo público enquanto eles vendiam esta casa. Eu sei, suspirei. É só que ainda é meu filho, Teodoro. A criança que eu criei, o bebê que eu ninava. Essa criança cresceu e fez escolhas, escolhas ruins. Você não é responsável pelas escolhas de um homem de 42 anos. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo os sons abafados da briga no andar de cima. O que vai acontecer com eles? Perguntei. Vão ter que se virar, como adultos fazem. Teodoro se recostou na cadeira. Provavelmente vão para a casa de algum amigo no primeiro momento. Depois, pensão barata. Maurício vai ter que arrumar um emprego de verdade. Priscila provavelmente vai pedir o divórcio quando a poeira baixar. E o processo criminal? Está nas suas mãos. Você pode seguir em frente com a denúncia de maus tratos e provavelmente eles vão responder em liberdade com medidas cautelares. Ou pode retirar a queixa depois de um tempo, se achar que eles aprenderam a lição. E a falsificação? Os empréstimos? Teodoro hesitou. Isso é mais sério. Fraude contra idoso tem pena agravada. Se você denunciar, Maurício provavelmente vai preso. Olhei pela janela. O jardim brilhava sob o sol da manhã. As roseiras que eu tinha tentado salvar ontem ainda estavam lá, resistindo. Vou guardar essa carta na manga, decidi. Por enquanto, a ameaça é mais útil do que a execução. Se ele tentar alguma coisa, se vier com história de interdição ou de processar a mãe malvada, aí eu solto os cachorros. Teodoro assentiu. Sábia decisão, como sempre. Foi então que ouvi um barulho vindo do corredor. Um tinido metálico, familiar, que me fez gelar. O som da prata. Levantei a mão pedindo silêncio a Teodoro. Ele franziu a testa, mas obedeceu. O tinido veio de novo. Vinha da direção da sala de jantar, onde ficava a cristaleira com o jogo de talheres que pertenceu à minha mãe. Levantei devagar, sem fazer barulho. Caminhei pelo corredor na ponta dos pés, anos de prática em tribunais me ensinando a me mover sem ser notada. Teodoro veio atrás, igualmente silencioso. O que vi quando cheguei à entrada da sala de jantar me fez parar. Priscila estava de costas para mim, curvada sobre a cristaleira aberta. Suas mãos trabalhavam rápido,
pegando os talheres de prata um por um e enfiando dentro da bolsa de couro que ela carregava no ombro. Os garfos, as facas, as colheres de sobremesa. Cada peça daquele jogo tinha mais de 70 anos. Minha avó trouxe da Europa quando emigrou. Minha mãe usou no dia do casamento. Eu usei no meu. Era tudo que me restava das mulheres que vieram antes de mim. E Priscila estava enfiando na bolsa para vender em brechó de luxo. Ela trabalhava rápido, olhando por cima do ombro a cada 2 segundos, claramente nervosa. Não me viu na entrada. Não viu Teodoro ao meu lado. Saquei meu celular do bolso, abri a câmera, enquadrei a cena e tirei a foto. CLIC. O som do obturador digital ecoou pelo corredor como um tiro. Priscila saltou de susto, girando o corpo. A bolsa escapou de suas mãos e caiu no chão, espalhando talheres de prata pelo mármore com um estrondo escandaloso. Clang, clang, clang. Garfos e facas deslizaram em todas as direções. Uma colher de sopa rolou até parar nos meus pés. Ficamos nos olhando. Ela, agachada no chão, cercada por prata roubada. Eu, de pé na entrada, com a foto na tela do celular. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Você o quê, Priscila? Minha voz saiu calma, quase suave. Estava guardando para mim? Estava fazendo inventário? Estava limpando? Ela engoliu em seco. A gente não tem dinheiro nem pro Uber, ela disse finalmente, a voz quebrando. Eu ia vender pra gente ter alguma coisa, pra sobreviver. Sobreviver. Repeti a palavra, saboreando o absurdo. Esse jogo de talheres tem 70 anos, Priscila. Era da minha avó. Minha mãe morreu segurando essa colher de sopa. Apontei para a que estava aos meus pés. E você ia enfiar num saco para trocar por algumas centenas de reais. Eu estava desesperada. Você estava roubando, em flagrante, com testemunha. Apontei para Teodoro, que observava tudo com expressão de nojo. E com prova fotográfica. A ficha caiu nos olhos dela. O desespero deu lugar ao terror. Por favor, Carmen, por favor, não chama a polícia de novo. Eu devolvo tudo. Olha, está tudo aqui. Não levei nada. Ainda. Eu juro que nunca mais. Seus juramentos não valem nada, Priscila. Abaixei-me e peguei a colher de sopa do chão. Passei o polegar pela prata fria, sentindo as iniciais da minha avó gravadas no cabo. Mas vou te dar uma chance. Uma única chance. Ela me olhava como um animal encurralado. Você vai colocar cada peça de volta na cristaleira, vai fechar a porta, vai subir para o quarto e terminar de fazer suas malas. E às 6 horas, você e Maurício vão sair dessa casa sem olhar para trás. E a foto? A foto fica comigo, junto com todas as outras provas que tenho contra vocês. Guardei o celular no bolso. Se você tentar alguma coisa, qualquer coisa, me processar, falar mal de mim para os vizinhos, inventar histórias, essa foto vai para a polícia. E aí não vai ser medida protetiva, vai ser prisão por furto qualificado. Priscila abaixou a cabeça. Começou a recolher os talheres do chão, as mãos tremendo. Pode conferir se está tudo aí? Ela murmurou sem me olhar. Teodoro vai conferir. Eu tenho mais o que fazer. Virei as costas e saí. Teodoro ficou para supervisionar, sua presença garantindo que cada garfo, cada faca, cada colher voltasse para seu lugar. Voltei para a sala de jantar e sentei na minha cadeira. As mãos tremiam um pouco, mas não de medo, de decepção. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da polícia, das denúncias, das revelações, mesmo sabendo que eu tinha provas suficientes para destruir a vida dela, mesmo assim, Priscila ainda tentou roubar. Alguns parasitas não aprendem nunca. 5 minutos depois, Teodoro apareceu na porta. Tudo conferido. Falta uma colher de chá, mas ela jura que não pegou. Pode ter caído atrás da cristaleira. Ou pode estar no fundo da bolsa dela. Revisei a bolsa. Está limpa. Ele se sentou ao meu lado. Essa mulher não tem vergonha na cara. Não, não tem. Suspirei. Por isso mesmo eu fotografei. Agora tenho mais uma munição. Você é implacável, Carmen. Aprendi com os melhores. Olhei para ele, que eram os piores. 40 anos vendo o que a natureza humana é capaz de fazer ensina a gente a nunca baixar a guarda.
O resto do dia foi um desfile de pequenas humilhações e grandes derrotas, pelo menos para Maurício e Priscila. Às 10 horas, o guincho chegou para levar o carro. Maurício desceu correndo quando ouviu o barulho, tentando impedir, mas não havia nada que ele pudesse fazer. O veículo estava em nome da holding. O documento de transferência estava assinado. O carro foi embora em cima de uma plataforma, levando junto qualquer ilusão de mobilidade que meu filho ainda tivesse. Ao meio-dia, eles tentaram pedir comida por aplicativo, mas os cartões estavam todos cancelados. Maurício vasculhou os bolsos e encontrou R$ 63 em notas amassadas. Pediram uma pizza pequena e dividiram em silêncio na cozinha, sentados no chão porque eu não ofereci a mesa. Às 3 da tarde, Priscila tentou uma última cartada. Veio até mim com os olhos cheios de lágrimas, a voz trêmula. Sogra, quer dizer, Dona Carmen, eu sei que errei. Fui horrível com a senhora, mas eu imploro, não nos deixe na rua. Eu faço qualquer coisa. Limpo a casa, cozinho, cuido do jardim. Serei sua empregada se precisar. Só não nos jogue fora assim. Olhei para ela. A mulher que me chamou de velha inútil, que jogou água no meu rosto, que tentou roubar minha prata há poucas horas, mesmo sabendo que ia ser expulsa. Priscila, eu disse calmamente. Há 8 meses eu ofereci minha casa, minha comida, meu dinheiro. E o que recebi em troca? Desprezo, humilhação, crueldade. Eu sei, mas... Você me chamou de velha inútil na frente dos vizinhos, filmou minha humilhação para postar na internet, tentou roubar talheres de prata que eram da minha mãe. Ela baixou os olhos. Então não, Priscila. Não quero você como empregada. Não quero você como nada. Quero você fora da minha casa, da minha vida, e se possível da vida do meu filho, embora isso seja problema dele, não meu. Ela se levantou, o rosto contorcido de ódio. Você é uma bruxa velha e sozinha. Vai morrer nessa casa enorme sem ninguém para segurar sua mão. Talvez, mas vou morrer em paz. O que é mais do que você pode dizer sobre seu futuro? Ela cuspiu no chão, bem na frente dos meus pés, e subiu bufando. Eu olhei para o cuspe no meu assoalho de madeira, peguei um pano e limpei. Joaquim não ia gostar de ver o piso dele sujo. Às 5 da tarde, o caminhão de mudança chegou. Se é que aquilo podia ser chamado de caminhão. Era uma Kombi velha, com a pintura descascando e o motor falhando. O único veículo que Maurício conseguiu pagar com os R$ 60 que sobraram depois da pizza. Os vizinhos começaram a aparecer nas varandas e janelas. Dona Zilda estava em seu posto de observação, os braços cruzados, sem nenhum traço da piedade de ontem. Seu Orlando tinha parado de podar a cerca e assistia abertamente. O casal com o Golden Retriever passou de novo, diminuindo o passo para ver melhor. A humilhação era pública, tão pública quanto tinha sido a minha, ontem no jardim. Mas desta vez eu estava assistindo do meu lugar de direito, na varanda da minha casa, sentada na cadeira de balanço, onde Joaquim costumava fumar cachimbo nas noites de verão. Priscila saiu primeiro, arrastando 2 malas. Mas não eram as Louis Vuitton com que ela tinha chegado. Aquelas pertenciam a Maurício, que as tinha comprado com o cartão da holding. Essas eram malas genéricas, emprestadas de algum lugar, provavelmente da vizinha que ela tanto desprezava. Suas roupas de grife mal cabiam nos compartimentos. Vi vestidos de seda dobrados de qualquer jeito, sapatos de salto amontoados, bolsas amassadas contra as laterais. Priscila, que 8 meses atrás desfilava por esta casa como se fosse uma passarela, agora saía com sacos de lixo preto nas mãos, cheios de peças que não couberam nas malas. Maurício veio atrás, carregando uma mochila e 2 sacolas de supermercado com o resto dos pertences. Ele que dirigia um SUV de luxo ontem, hoje ia embora de Kombi. Ele parou no portão e olhou para trás. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, vi o menino que ele foi. O garoto que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. O adolescente que me pediu ajuda com o primeiro coração partido. O jovem que chorou no meu ombro quando o avô morreu. Depois o momento passou. E eu vi apenas o homem que me filmou coberta de lama, rindo. Um dia você vai se arrepender, ele disse, a voz carregada de amargura. Vai ficar velha de verdade, vai precisar de alguém, e não vai ter ninguém.
Me levantei da cadeira de balanço. Caminhei até a beirada da varanda para que minha voz chegasse clara até ele. Pode ser, Maurício. Talvez eu morra sozinha nesta casa, mas vou morrer com minha dignidade intacta. Vou morrer sabendo que não me deixei ser maltratada pelo meu próprio sangue, e isso vale mais do que qualquer companhia. Ele não respondeu. Entrou na Kombi ao lado de Priscila. O motorista deu a partida. O motor tossiu, roncou, soltou uma nuvem de fumaça preta. O veículo se afastou pela rua, levando embora 8 meses de pesadelo. Fiquei na varanda até a Kombi desaparecer na curva. Depois olhei ao redor. Dona Zilda ainda estava em sua varanda. Quando nossos olhos se encontraram, ela acenou com a cabeça. Um aceno de respeito, de aprovação. Acenei de volta. Entrei em casa. Fechei a porta. Girei a chave na fechadura nova que seu Armando tinha instalado. O som do trinco se fechando foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Naquela noite, comi sozinha pela primeira vez em 8 meses. Fiz uma sopa simples, de legumes, e comi no balcão da cozinha olhando para o jardim pela janela. As roseiras tinham sobrevivido. Amanhã eu cuidaria delas direito. Depois subi para o quarto. Tomei um banho demorado. Vesti minha camisola mais confortável. Deitei na cama grande demais, no lado que sempre foi meu, e olhei para o lado vazio onde Joaquim costumava dormir. Acabou, meu amor. Sussurrei para o travesseiro dele. Eu consegui. Se ele pudesse me responder, eu sei o que diria. Eu sabia que você conseguiria. Sempre soube. Fechei os olhos, e pela primeira vez em 8 meses, dormi a noite inteira sem acordar com pesadelos. 3 meses se passaram. O verão intenso cedeu lugar ao outono, e o outono trouxe cores novas para o meu jardim. As roseiras que eu salvei naquela tarde fatídica explodiram em cores, como se quisessem me agradecer pelo cuidado. As vermelhas, as brancas, as cor-de-rosa. E a Carmen, a rosa escarlate que Joaquim plantou para mim, estava mais bonita do que nunca. A casa mudou. Não fisicamente, os móveis continuam os mesmos, as paredes na mesma cor. Mas a energia é diferente. O ar parece mais leve. Os cômodos não ecoam mais com tensão e hostilidade. Agora ecoam com música, quando coloco meus discos de vinil. Com risadas, quando Dona Zilda vem tomar café. Com o silêncio bom, o silêncio de paz, quando estou sozinha lendo um livro na varanda. Minha rotina voltou a ser minha. Acordo às 6, como sempre fiz. Tomo café vendo o sol nascer pelo jardim. Cuido das plantas pela manhã, quando o calor ainda não castiga. À tarde, leio, ou costuro, ou assisto a documentários que Priscila nunca me deixava ver porque são chatos demais. E toda quinta-feira às 3 da tarde, minha sala se enche de mulheres. Começou por acaso. 2 semanas depois de Maurício ir embora, Dona Zilda apareceu na minha porta com uma expressão preocupada. Carmen, preciso de um conselho. É sobre meu neto. O neto de Zilda, um rapaz de 30 anos que ela criou desde bebê, estava pressionando ela a passar a casa para o nome dele. Só para adiantar a herança, ele dizia. Economiza imposto. Zilda estava prestes a assinar. Afinal, era o neto querido. Sangue do seu sangue. Sentei com ela na cozinha e pedi para ver os documentos. Li cada linha, cada cláusula. Zilda, eu disse depois de terminar, se você assinar isso, vai perder a casa agora, não quando morrer. Agora. Esse documento transfere a propriedade imediatamente. Você passa a ser usufrutuária, mas seu neto vira o dono. E se ele quiser, pode vender a casa por cima da sua cabeça. Zilda empalideceu. Mas ele disse... Eu sei o que ele disse, e eu sei o que está escrito. São 2 coisas diferentes. Zilda rasgou o documento ali mesmo, na minha cozinha, e chorou de alívio. A história se espalhou pelo bairro. Uma semana depois, outra vizinha apareceu. Dona Maricota, da esquina, com um problema parecido. Depois veio Dona Teresa, da rua de trás, preocupada com um golpe do telefone. Depois Dona Ruth, querendo entender os direitos dela depois que o marido morreu. E assim nasceu o que Dona Zilda batizou, com seu humor característico, de Clube das Rosas. Toda quinta-feira, às 3 da tarde, minha sala de estar se transforma. As poltronas são reorganizadas em círculo. A mesa de centro recebe bandejas de biscoitos caseiros e bules de chá.
E mulheres da minha idade, ou próximas dela, chegam com suas dúvidas, seus medos, seus problemas. Algumas vêm porque estão sendo pressionadas pela família a abrir mão de bens. Outras porque receberam ligações suspeitas de bancos pedindo senhas. Outras ainda porque simplesmente não entendem os papéis que colocam na frente delas para assinar. Eu não cobro nada. Não quero dinheiro. O que eu quero é que nenhuma delas passe pelo que eu passei. A primeira coisa que vocês precisam aprender, eu disse na nossa primeira reunião oficial, é que não é uma frase completa. Vocês não precisam explicar, não precisam se justificar, não precisam pedir desculpas. Se alguém pede algo que vocês não querem dar, a resposta é não. Ponto final. Dona Maricota, que tem 72 anos e criou 7 filhos, levantou a mão timidamente. Mas, Carmen, e se for um filho pedindo? A gente não pode negar nada para os filhos. Pode e deve, quando o pedido for abusivo. Olhei nos olhos dela. Seus filhos são adultos, Maricota. Têm suas próprias vidas, seus próprios empregos, suas próprias responsabilidades. Se eles precisam de você para sobreviver aos 40, 50 anos, o problema está neles, não em você. O silêncio que se seguiu foi de reflexão. Vi várias cabeças assentindo lentamente. Eu passei a vida toda cuidando dos outros, Dona Teresa disse baixinho. Marido, filhos, netos. Ninguém nunca me perguntou o que eu queria. Pois agora é hora de perguntar, eu respondi. E mais importante, é hora de responder. O Clube das Rosas cresceu. Das 5 mulheres iniciais, hoje somos 15 regulares e várias visitantes ocasionais. Temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos alertas de golpes. Temos uma lista de advogados confiáveis para quem precisar de ajuda profissional. E temos umas às outras. Na semana passada, ajudamos Dona Conceição a desmascarar um golpista que estava namorando ela pela internet. O empresário americano viúvo, que queria mandá-la dinheiro, mas precisava dos dados bancários dela primeiro, virou caso de polícia. No mês passado, apoiamos Dona Ruth quando ela finalmente disse não para o filho que queria que ela vendesse a casa para investir em criptomoedas. E ontem, Dona Zilda me ligou eufórica. O neto abusivo, aquele que queria tomar a casa dela, tinha sido deserdado formalmente. Ela fez um testamento novo, deixando tudo para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. Se ele quer minha herança, Zilda disse rindo, vai ter que esperar ela voltar em forma de karma. De Maurício, tive poucas notícias nesses 3 meses. Teodoro me manteve informada do básico. Eles estão morando em uma pensão barata na Zona Leste. Priscila entrou com pedido de divórcio 2 semanas depois de saírem daqui. Maurício conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de departamentos, ganhando por comissão. O processo criminal por maus tratos está correndo, mas em velocidade de tartaruga, como sempre acontece na justiça brasileira. Provavelmente vai resultar em pena alternativa, trabalho comunitário, essas coisas. Nada que mude muito a vida deles, mas fica no registro. Os documentos da fraude continuam guardados no meu cofre. Minha arma nuclear, para usar se necessário. Até agora não foi. Há uma semana, recebi uma mensagem de texto. O número era desconhecido, mas eu soube imediatamente quem era. Mãe, é o Maurício. Mudei de número. Priscila foi embora de vez. Voltou para casa dos pais em outro estado. Estou morando sozinho agora, num quarto de pensão. Arrumei emprego, vendedor de loja. Não é muito, mas é honesto. Pela primeira vez na vida, estou ganhando meu próprio dinheiro. É estranho, também é bom, de um jeito que eu não esperava. Eu não vou pedir perdão. Não mereço. O que eu fiz não tem desculpa. Só queria que você soubesse que eu entendi. Demorou, mas entendi. Talvez um dia, sei lá. Talvez um dia a gente possa conversar. Não agora. Eu não estou pronto. Mas talvez. Cuida de você, mãe. Li a mensagem 3 vezes. Na primeira, senti raiva. Na segunda, tristeza. Na terceira, algo que se parecia vagamente com esperança. Respondi no dia seguinte, depois de pensar muito. Maurício, receber sua mensagem foi inesperado. Fico feliz em saber que está trabalhando e se sustentando sozinho. Era tudo o que eu queria para você, que fosse independente, que soubesse o valor do que tem. Você tem razão. Não há desculpa para o que aconteceu. E eu não vou fingir que esqueci, porque não esqueci. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes.
Mas eu sou sua mãe. Isso não muda, não importa o que aconteça. A porta da minha casa não está aberta. Não ainda. A confiança não se reconstrói com uma mensagem de texto ou um pedido de desculpas. Se reconstrói com tempo, com atitudes, com consistência. Quando você tiver algo concreto para mostrar, não palavras, mas ações, a conversa pode acontecer. Até lá, cuide-se também. Mãe, não recebi resposta. Não esperava receber. Talvez ele nunca mais entre em contato. Talvez daqui a 1 ano, ou 5, ou 10, ele apareça na minha porta com provas de que mudou. Eu não sei o futuro. Ninguém sabe. O que eu sei é que fiz o que precisava ser feito. Protegi minha casa, minha dignidade, minha sanidade. E se um dia meu filho merecer uma segunda chance, eu estarei aqui para dar. Mas a chance vai ser dada nos meus termos, não nos dele. Hoje é quinta-feira, são 3 da tarde. Minha sala está cheia de mulheres rindo, conversando, compartilhando receitas e reclamações e vitórias pequenas. Dona Zilda trouxe um bolo de laranja. Dona Maricota, uma jarra de suco de maracujá. Dona Teresa está ensinando Dona Ruth a usar o WhatsApp Web. Eu estou sentada na minha poltrona, aquela que Priscila queria jogar fora porque era velha demais, observando tudo com um sorriso que não consigo conter. Há 3 meses, eu estava de joelhos no jardim, coberta de lama, sendo chamada de velha inútil. Hoje, sou a fundadora do Clube das Rosas, a conselheira jurídica não oficial do bairro, a mulher que as vizinhas procuram quando precisam de força. Velha eu sou, útil, mais do que nunca. Depois que as mulheres forem embora, vou para o jardim. Quero verificar a muda de ipê amarelo que plantei na semana passada. É uma árvore de crescimento lento, pode levar anos até dar a primeira flor. Mas eu tenho paciência, tenho tempo, e tenho certeza de que quando o ipê finalmente florescer, eu vou estar aqui para ver. Porque eu sou Carmen. Tenho 65 anos, sou desembargadora aposentada, sou jardineira, sou viúva, sou mãe de um filho que me decepcionou, e sou dona do meu destino. Se alguém tentar pisar nas minhas rosas de novo, vai descobrir que essa velha ainda tem espinhos. E como espinhos de rosa, eu posso ser pequena, mas eu tiro sangue. E você? Já passou por alguma situação parecida? Já se sentiu desrespeitada por alguém da sua própria família? Conta aqui nos comentários a sua história. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha esse vídeo. Às vezes, a força que a gente precisa está em saber que não estamos sozinhas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma história. Até a próxima!